Os tessalonicenses estavam prontos para acreditar em qualquer coisa. Como ficar perto de Deus, por exemplo. Alguém uma vez declarou que a fé nunca significa credulidade, mas os tessalonicenses estavam prontos para acreditar em qualquer coisa. Sua preocupação com o fim do mundo os afastaram da sóbria contemplação sobre a sã doutrina. Paulo teve que corrigir sua teologia errada. Nós, por outro lado, vivemos em uma era sem precedentes de ceticismo. As pessoas desafiam sua fé em quase tudo. Ainda hoje as palavras dos apóstolos são tão verdadeiras para nós quanto soaram para os tessalonicenses no primeiro século. Paulo forneceu-lhes 3 práticas diretrizes para permanecer perto de Deus. Número 1. Concentre-se na oração. Diz o apóstolo. Finalmente, irmãos, orem por nós para que a palavra do Senhor possa correr rapidamente e ele ser glorificado. O apóstolo começou seu capítulo final com um pedido de oração. Seu desejo pelas orações dele serve como um poderoso lembrete de que os crentes confiam um no outro. Quando alguém pede suas orações, eles estão essencialmente afirmando que acreditam em Deus, que acreditam que Deus ouve suas orações. O pedido de Paulo era pela palavra do Evangelho espalhar-se por todo o Império Romano. O Espírito de Deus se move nos corações quando o Evangelho segue livremente seu curso e encontra as almas perdidas que vêm a Cristo. Paulo também desejava que a palavra de Deus fosse glorificada quando as pessoas testemunham o poder transformador da palavra de Deus na vida das pessoas, elas não podem evitar. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas velhas já passaram, pois eis que todas as coisas se fizeram novas. No entanto, a oração, segundo Paulo, deve ser um componente vital de todo o processo. Apesar do fato de que Paulo era um apóstolo de Jesus Cristo nomeado diretamente pelo Cristo ressuscitado, ele exigia as orações do povo de Deus, para que possamos ser libertos de homens irracionais e perversos. O apóstolo também solicitou aos tessalonicenses para orar para a segurança do mensageiro. A palavra entregue transmite o conceito de ser resgatado do perigo. As ferramentas mais poderosas de Satanás são os instrumentos humanos que ele usa para obstruir a verdadeira pregação do Evangelho. Paulo tem muitos oponentes dedicados e é por isso que o povo de Deus deve orar para a proteção dos servos de Deus. A oração é a arma mais poderosa que temos à nossa disposição. Finalmente, meus irmãos, sejam fortes no Senhor e na força do seu poder. Vista toda a armadura de Deus que você pode ser capaz de resistir às artimanhas do diabo. Porque não lutamos contra carne e sangue, mas contra os principados, contra os poderes, contra os governantes da escuridão desta era, contra hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, pegue toda a armadura de Deus, para que você possa suportar os dias ruins. Fique de pé, portanto, tendo cingido a cintura com a verdade, tendo colocado o peitoral, tendo vestido a couraça da justiça e tendo calçado os teus pés com a preparação do Evangelho da paz. Acima de tudo, tomando o escudo da fé com o qual você poderá saciar a sede da verdade, para apagar todos os dardos inflamados do maligno. E pegue o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Número 2. Confie nas promessas de Deus. Mas é fiel o Senhor que quiser, quem te estabelecerá e te protegerá do maligno. Os crentes também devem aprender a colocar sua fé nas promessas de Deus. Os cristãos devem acreditar em Deus e insistir na sua palavra diariamente. Suas promessas nos sustentam e nos restauram a integridade espiritual. As primeiras promessas de Deus invariavelmente nos dizem quem é Deus. Deus é descrito como fiel neste capítulo. Nossa fé cristã é fundada na vontade de Deus. Se somos infiéis, ele permanece fiel, pois ele não pode negar a si mesmo. Sabendo que nosso Senhor é fiel quando todo mundo ou tudo não o é incrivelmente agradável para a alma. Todas as pessoas vão nos decepcionar de alguma forma, ao longo do tempo, mas podemos ter certeza de que Jesus não vai. Seguir as promessas de Deus nos mostram o que Deus faz, o que Deus te estabelece. A palavra grega para estabelecer é stris, que significa firmar, forjar. Deus nos forja e nos estabelece nele. Ficamos imóveis nele e através dele. Como resultado, somos mantidos pelo poder de Deus através da fé e Deus irá nos manter a salvo do mal. Obviamente o maligno contra quem Deus nos protege é o próprio Satanás. Para ficar perto de Deus é preciso acreditar em cada promessa que ele faz. Se Deus é fiel o suficiente para nos libertar do nosso pecado, ele é, sem dúvida, fiel o suficiente para guardar e defender nossas vidas diariamente. Número 3. E siga a prescrição de Deus. E temos confiança da confiança do Senhor sobre você, tanto o que você faz quanto o que fará. Nós comandamos vocês agora para que o Senhor direcione seus corações para crer no amor de Deus e na paciência de Cristo. Se os crentes desejam viver intimamente com o Senhor, eles também devem seguir o padrão de vida para viver esse Deus. A prescrição de Deus começa com o compromisso de fazer a sua vontade. Não podemos ser inativos em obedecer a Deus. Como Paulo declarou, devemos fazer a vontade dele. Se os crentes desejam permanecer perto de Deus, eles devem obedecer.
Além disso, Deus oferece tanto a força para cumprir e uma compreensão clara de que devemos obedecer. Deus dirigirá nossos passos. Ele elimina todas as barreiras se quisermos obedecer a Deus. Ele obriga Ele mesmo para garantir que somos capazes de obedecer-lhe. Confie no Senhor de todo o coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Em todos os seus caminhos, reconheça-o e Ele dirigirá seus caminhos. Mas nós vos ordenamos, irmãos, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que você retire-se de todo irmão que anda de forma desordenada e não de acordo com a tradição que ele recebeu de nós, pois vocês mesmos sabem como deveriam seguir-nos, pois não fomos desordenados entre vocês, nem comemos o pão de ninguém de graça. Mas nos esforçamos com trabalho e labuta noite e dia para que não sejamos um fardo para qualquer um de vocês. Não porque nós não tenhamos autoridade, mas para fazer-nos um exemplo de como você deve nos seguir, pois mesmo quando estávamos com você nós te ordenamos isso. Se alguém não quiser trabalhar, também não fará comer, pois ouvimos dizer que há alguns que andam entre vocês de maneira desordenada, não trabalhando, não mantendo os corpos ocupados. Agora aqueles que são assim nós comandamos e exortamos através de nosso Senhor Jesus Cristo. Que trabalhem em silêncio e comam o seu próprio pão. Mas quanto a vocês, irmãos, não cresçam cansados de fazer o bem. E se alguém o fizer não obedecer a nossa palavra nesta epístola, observe essa pessoa e não lhe faça companhia, para que ele se envergonhe. Ainda assim, não o considere um inimigo, mas vá admoestá-lo como um irmão agora que o próprio Senhor da paz dá a você paz sempre em todos os sentidos. O Senhor esteja com todos vocês. A saudação de Paulo com minhas próprias mãos, que é um sinal em cada epístola, então eu faço. Escrever, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vocês. Amém. Finalmente, Deus nos incentivou a sermos produtivos para estar ocupados servindo em todos os aspectos das nossas vidas. Dada a ênfase estendida de Paulo em ociosidade, os tessalonicenses trabalham de forma ética e estavam exaltos, enquanto a ociosidade tem sido o foco e a Bíblia continuamente condena isso. Em Provérbios lemos que a preguiça leva a pessoa a um sono profundo e o ocioso passará fome. Dormir um pouco, dormir um pouco, dormir um pouco. Cruzando as mãos para descansar, assim sua pobreza vem como um ladrão em seu encalço, como um homem armado. Mas nós vos ordenamos, irmãos, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo que você se afaste de todo irmão que anda desordenadamente e não de acordo com a tradição que ele recebeu de nós, pois vocês mesmos sabem como deveriam seguir-nos. Porque não fomos desordenados entre vós, nem comemos o pão de ninguém de graça, mas trabalhamos com trabalho duro, noite e dia para que não sejamos um fardo para qualquer um de vocês, não porque nós não tenhamos autoridade, mas para fazer-nos um exemplo de como você deve nos seguir. Na verdade, o apóstolo aconselhou os tessalonicenses para evitar preguiçosos. Quando Paulo mencionou a tradição, ele não estava expressando seus próprios pontos de vista. Em vez disso, isso se relaciona com o Senhor Jesus, as palavras do Senhor Jesus, aos mandamentos de Cristo. Além disso, Paulo enfatizou que o preguiçoso frequentemente ignorou o homem de Deus. Agora aqueles que são assim nós comandamos e exortamos através de nosso Senhor Jesus Cristo para que trabalhem em silêncio e comam seu próprio pão. Mas quanto a vocês, irmãos, não cresçam cansados de fazer o bem. E se alguém não obedecer a nossa palavra nesta epístola, observe essa pessoa e não faça companhia a ele para que se envergonhe. Ainda assim, não o considere um inimigo, mas vá admoestá-lo como um irmão. Os cristãos também devem castigar aqueles que são lentos. Esses versículos contêm 3 palavras cruciais que são ordenar, exortar e admoestar. Essas palavras também sugerem 2 importantes passos. Primeiro devemos aconselhar o preguiçoso, não apenas pelo exemplo, mas também ensinando nestes tempos de ignorância. Em segundo lugar, temos de enfrentar os preguiçosos. A preguiça é uma ofensa moral que deve ser tratada. Paulo instruiu os tessalonicenses a tomarem nota do homem preguiçoso. No entanto, eles não deveriam ser tratados como inimigos, em vez disso, eles deveriam ser advertidos como um irmão. Com demasiada frequência a igreja condena quando deve perdoar e evitar confronto, quando precisa desesperadamente lidar com um problema com firmeza. Agora, que o próprio Senhor da paz dê a você paz, sempre em todos os sentidos. O Senhor esteja convosco. A saudação de Paulo com minhas próprias mãos, o que é um sinal que em cada epístola então eu escrevo que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vocês. Paulo concluiu esta carta com uma oração pela paz de Deus. Na verdade, Deus é o dono da franquia da paz, e a serenidade chega a todos os crentes como um resultado de sua grande graça.